Me responde uma coisa. Você é uma pessoa que tem medo de falar em público? Se a sua resposta for sim, se prepare para vencer este medo de uma vez por todas. Muito prazer, eu sou o pastor Thales Vilas, o seu professor de pregação. Aproveita que você está aqui e já curta esse vídeo, se inscreva nesse canal e compartilha com os seus amigos. O medo de falar em público, segundo pesquisas, ele é o medo número 1 da humanidade, superando até mesmo, pasme, o medo da morte. Ou seja, as pessoas têm mais medo de falar em público do que medo de morrer. Meu Deus do céu! E se você aí do outro lado dessa tela de vidro é alguém que tem muito medo de falar em público, só de pensar em se colocar diante das pessoas, as mãos já suam, já dá aquele frio na barriga, aquele aperto no peito, calma, porque eu vou te passar aqui 5 diretrizes, 5 orientações que se você colocar em prática, você vai dar, adeus ao medo de falar em público. E em primeiro lugar, anotei aqui 5 orientações para você. A primeira delas é a seguinte: pare de se preocupar com o que os outros vão pensar. É isso mesmo, e não há forma melhor de começar um vídeo como esse do que falando dessa primeira orientação. Porque muita gente mesmo, fica travada de falar em público porque fica pensando e fica maquinando o que os outros vão pensar dela. Ah, pastor Thales, se eu falar em público, se eu pregar pela primeira vez, se eu der uma saudação, se eu for lá na frente para orar, vão reparar na minha fala, vão reparar que eu vou gaguejar. E se eu esquecer, meu Deus, eu vou virar piada na igreja. Ah, as pessoas depois vão rir de mim, vão fazer chacota da minha pessoa. E aí fica alimentando essas paranoias, sabe? Fica alimentando esses pensamentos pessimistas. E esses pensamentos pessimistas ficam travando a pessoa de se desenvolver ministerialmente. E se você quer vencer o medo de falar em público, você precisa, em primeiro lugar, fazer uma higienização na sua mente, na sua mentalidade, jogar fora esses pensamentos pessimistas, essas preocupações com a opinião dos outros, e você então focar naquilo que Deus pensa sobre você e não o que os outros pensam sobre você. E olha só, deixa eu te dizer uma coisa. A maioria das coisas que nos preocupam, dizem especialistas, nunca vão acontecer. Eu também já tive muito medo disso. Ah, se eu for para o púlpito para pregar pela primeira vez, o que o pastor vai pensar? O que fulano vai pensar? Vão rir de mim? E sabe o que pensaram? E sabe o que disseram para mim depois da pregação? Nada. É isso mesmo, nada, porque a maioria das nossas paranoias nunca acontecerão. Então pense bem, você está se privando de começar a desenvolver a sua chamada, você está se privando de abençoar outras pessoas simplesmente por medos imaginários que nunca vão acontecer. Então lance fora esses pensamentos, essas preocupações com a opinião dos outros, se levante e fale, se levante e pregue, se levante e dê uma saudação e seja uma bênção para a sua igreja. Agora, aqui nesse primeiro ponto, conta para mim. Você é alguém que tem uma preocupação com o que os outros vão pensar de você? Conta para mim nos comentários aqui, pastor Thales, esse é exatamente o medo que eu tenho. É o que os outros vão pensar de mim. Isso me trava. Conta para mim aqui nos comentários. Em segundo lugar, uma segunda orientação para você perder o medo de falar em público e pregar pela primeira vez e dar uma saudação é o seguinte: se prepare para falar. Sabe por que muita gente possui medo de falar em público? Porque desconhecem a importância do preparo. As pessoas pensam que falar em público é falar de modo extemporâneo, de modo espontâneo, sem preparo prévio, simplesmente se colocar diante das pessoas e começar a falar. Então elas ficam pensando assim: pera lá, eu não tenho nada para falar, eu não tenho conteúdo, eu não sei nada sobre o assunto, como é que eu vou me colocar diante das pessoas para falar, para pregar, para dar uma saudação? Só que, na verdade, pensar dessa forma é totalmente errado. Porque o falar em público, ele envolve um preparo meticuloso.
ele envolve um preparo prévio cuidadoso. Então, falar em público não é simplesmente se levantar diante da igreja e falar aquilo que vem à sua cabeça no momento. Você precisa se preparar bem para falar. E se preparando bem, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer algo muito interessante. Quando você se prepara bem, quando você domina aquele assunto sobre o qual você se propôs a falar, seja numa pregação, seja um versículo numa saudação, quando você tem um bom preparo e domina aquele assunto, você terá convicção para falar diante das pessoas. E essa convicção te dá o quê? Confiança. Então, no final das contas, um bom preparo prévio resulta em mais confiança em se colocar diante das pessoas para falar. Então, se você quer vencer esse grande vilão, que é o medo de falar em público, você precisa se dedicar ao preparo prévio. Você não pode ter preguiça nessa parte. Você não pode trocar o tempo do preparo pela Netflix, por filmes, por lazer, de jeito nenhum. Você precisa se dedicar e se dedicar com afinco para dominar aquele assunto, ter convicção na hora da sua fala e assim ter mais confiança. Então, quando você for chamado para pregar, chamado para falar, se prepare bem para isso e eu tenho certeza que o seu medo de falar em público pode não ser eliminado, mas você vai conseguir subjugar esse medo e cumprir a sua chamada. Então, se prepare bem. Em terceiro lugar, uma terceira orientação que eu anotei aqui para você. Olha que interessante, faz todo sentido com o nosso tema aqui. Seja natural. É isso mesmo, seja natural. Em outras palavras, seja você mesmo. Não precisa, para vencer o medo de falar em público e pregar pela primeira vez e dar uma saudação, não precisa você abdicar, você abrir mão da sua personalidade e se transformar numa outra pessoa. Eu já vi muitos crentes fazendo isso, muitas pessoas fazendo isso. Sabe o que elas fazem? Elas pensam assim com elas: ninguém vai querer me ouvir com esse meu jeito aqui. Olha a minha voz é tão fraquinha, o meu jeito de ser é tão simples. Eu vou imitar aquele pregadorzão famoso que tem a voz grossa, eu vou impostar a voz assim na hora de pregar e aí todo mundo vai prestar atenção em mim. E aí a pessoa acha que mudando a sua maneira de falar, mudando a sua personalidade, ela vai assim perder o medo de falar em público. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é a pessoa passar vergonha. Porque se tem uma coisa hoje que as pessoas têm acesso é a internet. E a internet revela para nós quem é que essa pessoa está imitando. E a pior coisa que pode acontecer é alguém detectar que você está sendo um papagaio de imitação de outros. Aí sim você pode esperar que as pessoas vão rir de você, zombar de você, fazer chacota de você e chamar você de pregador imitador, papagaio de imitação. Ok? Então não faça isso. Seja você mesmo. Pensa comigo. Dos 9 bilhões de seres humanos vivos atualmente, aproximadamente, ninguém é igual a você. Ninguém tem a sua impressão digital. Ninguém fala como você, ninguém tem as suas experiências, você é único. Aí quer dizer que Deus quer que você abra mão de tudo que Ele fez na sua vida, da forma que Ele te preparou para você pregar como o fulano de tal, como a fulana de tal, de forma alguma. Deus quer usar você dessa forma aí, é com a sua voz, é com a sua maneira de ser, com as suas experiências, com o seu conhecimento. Obviamente que eu não estou dizendo que é para você se acomodar a quem você é hoje. Você deve buscar melhorias e mudanças a cada dia. Mudar para melhor. Se aperfeiçoar na sua fala, se aperfeiçoar na sua comunicação, no seu conhecimento bíblico. É por isso que você está aqui. Mas não que você deve abrir mão da sua personalidade. Então, para vencer o medo de falar em público, seja você mesmo. Seja natural. Fale da sua forma, com a sua personalidade. E eu tenho certeza que a sua personalidade vai marcar outras vidas. Obviamente que nem tudo o que fazemos agrada a todo mundo. Uns vão gostar, outros não vão gostar. Isso é natural. Mas seja você mesmo.
e pode ter certeza que você será um instrumento de Deus para muitas vidas. Então, se você quer falar em público, vencer o medo de falar em público, você precisa ser natural, ser você mesmo e parar de imitar as pessoas, ok? E se você está comprometido a vencer esse medo, esse maior medo da humanidade, que é o medo de falar em público, e ser um grande pregador nas mãos do Senhor, você precisa conhecer o Clube de Pregadores. É isso mesmo, Thales. O que é o Clube de Pregadores? O Clube de Pregadores é uma comunidade onde eu, Pastor Thales, o seu professor de pregação, eu vou mentorear você lá dentro. É isso mesmo, eu vou mentorear você nas disciplinas que um pregador precisa dominar para ter um ministério eficaz. Porque muita gente acha que pregação é simplesmente estar em um púlpito e proferir um punhado de palavras. Não, é muito mais complexo, envolve muito mais áreas. E eu quero te mentorear em todas essas áreas. Pastor Thales, que áreas são essas? Vamos lá. Primeiro, pregação. Eu quero te ensinar a pregar. Desde o básico ao avançado, da teoria à prática. Tudo isso você vai ter lá dentro do Clube de Pregadores. Você vai aprender comigo tudo sobre pregação. Você vai aprender comigo comunicação, que é o que estamos falando aqui. É o falar em público. Lá dentro eu vou te ensinar, eu vou te mentorear no falar em público, te ensinar tudo nos mínimos detalhes, para você ser um excelente comunicador e um excelente orador. Já pensou? Eu também vou te ensinar sobre liderança, porque um pregador precisa estar preparado para assumir liderança na igreja, seja de um departamento, seja de um grupo, ou seja, liderar a si próprio. Muitos pregadores não se lideram a si mesmos. E lá eu vou te ensinar sobre liderança. Não apenas isso, vou te ensinar também sobre evangelização. É isso mesmo. Você aprender a evangelizar, a ganhar almas fora do púlpito e fora das quatro paredes da igreja. Vou te ensinar, preste atenção, vou te ensinar sobre teologia. Você vai aprender teologia comigo no Clube de Pregadores. Não, Pastor Thales, mentira. Eu tô falando sério, eu não minto. Teologia, você vai aprender comigo. E vai aprender também sobre escola bíblica dominical, porque todo pregador deve ser um ensinador e deve aprender, se assim for a vontade de Deus, a se colocar diante de uma classe e ensinar. Então você quer aprender comigo, Pastor Thales, sobre tudo isso? Pregação, teologia, oratória, liderança, evangelização, escola dominical e muitas outras matérias que eu vou colocar, tá? Ao longo do tempo nessa comunidade exclusiva de vocacionados. Você quer? Então, ó, o link está aqui na descrição. Link na descrição, no primeiro comentário fixado. Aproveita, tá? Menos que uma pizza, menos que a sua assinatura da Netflix, para você estudar diretamente comigo. Apenas R$ 29,90 por mês. Eu desafio você a me mostrar aonde por R$ 29,90 por mês você estuda toda essa gama de matérias em um só lugar. Aonde? Em lugar nenhum. Você vai estudar teologia por aí, é R$100 por mês, é R$200 por mês. E você pode estudar comigo e ser mentoreado por mim por apenas R$ 29,90 por mês. É menos que R$1 por dia. Ah, pelo amor de Deus, você só não vai entrar se você não quiser. Porque eu tenho certeza que você tem condições. Certeza. Então, ó, já efetua aí a sua inscrição e venha estudar comigo no Clube de Pregadores. Ok? Vamos continuar? Vamos lá? Anotei aqui também uma quarta orientação, que é a seguinte: pense nos benefícios. Se você quer perder o medo de falar em público, você precisa, primeiro, falamos lá em primeiro lugar, né? Parar com essas preocupações sobre o que os outros vão pensar. E não é somente eliminar esses pensamentos paranoicos da sua mente. Você precisa alimentar a sua mente com pensamentos positivos, com pensamentos de fé, pensando nos benefícios que o falar em público te dará. Olha, vou falar aqui sobre a minha experiência, tá? Eu sou alguém que até hoje, eu estudo sobre falar em público. Sabe por quê? Porque eu sei dos benefícios que alguém tem por se comunicar bem.
Para mim, falar em público, comunicação deveria ser, assim, uma matéria básica nas escolas do ensino médio, do ensino fundamental. As crianças, elas deveriam crescer aprendendo a falar em público, a vencer esse grande medo. Porque bons comunicadores são bons líderes, têm mais oportunidades diante de si. Bons comunicadores fazem melhores amizades, desenvolvem melhores negócios. Geralmente são pessoas mais inteligentes. Isso é fato, isso é verdade. Então você precisa desenvolver a sua habilidade de comunicação. E dentro do Clube de Pregadores eu vou te ensinar, fica tranquilo, tá? Vem estudar comigo no Clube de Pregadores. Você precisa, portanto, pensar nos benefícios de falar em público. Que benefícios são esses? Poxa, se eu parar de rejeitar oportunidades e aceitar pregar pela primeira vez, eu vou dar o pontapé inicial na minha chamada. Eu vou abençoar a outros com o meu dom e talento. Eu vou servir de um bom exemplo para outros. Eu vou estar obedecendo a Jesus. Deus será glorificado. Olha quantos benefícios. Eu vou ganhar almas como resultado da minha pregação. E muitos outros benefícios. Então, quando você pensa nesses benefícios, olha como te dá vontade de pregar no próximo culto. Não é assim? Então, pense nos benefícios. Eu tenho certeza que esse medo, que esse suador, que esse frio na barriga vai bater em retirada. E em quinto lugar, uma quinta orientação para você perder o medo de falar em público é abrace todas as oportunidades. É isso mesmo. Quer vencer de fato o medo de falar em público? Abrace todas as oportunidades. Ô, pastor Tales, como assim? Se eu tenho medo de falar em público, eu vou falar em todas as ocasiões? É claro. Você só perde o medo de andar de bicicleta andando de bicicleta. Você só perde o medo de dirigir dirigindo. E você só perderá o medo de falar em público falando em público. Então aceite falar. Quando a irmã do círculo de oração chamar você para uma saudação, vá dar essa saudação. Quando o seu pastor te chamar para dar um testemunho, conte um testemunho. Quando o seu professor de escola dominical fizer uma pergunta para a classe, seja você quem vai se colocar de pé e responder. Assim, gradativamente, você vai superando esse medo de falar em público. Olha, nós nunca venceremos totalmente esse medo. Até hoje eu sinto esse medo de falar em público. Porém, sabe o que vai acontecer? Você vai conseguir dominar e ele nunca mais vai ser senhor sobre você e sobre o seu ministério. Então abrace todas as oportunidades e eu tenho certeza que você gradativamente superará esse medo número 1 da humanidade. E se você quer ser mentoreado por mim, se você é um vocacionado ao ministério da pregação e quer ter a mente ensinando sobre pregação, teologia, liderança, oratória, evangelização, escola bíblica dominical e muito mais, vem para a comunidade de vocacionados, vem para o Clube de Pregadores, link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Menos que uma pizza, menos que a sua assinatura da Netflix, R$ 29,90 por mês, para você ser capacitado em todas as áreas que um pregador precisa para ter um ministério abençoado e frutífero. E para você que chegou até aqui, tô deixando essa playlist aqui, ó, Start Ministerial, 7 vídeos que vão revolucionar o seu ministério.